Salve pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Tudo jóia com todos e todas? Então, olha só, como alguns de vocês não têm a condição de acompanhar ou não conseguiram acompanhar a aula aqui sobre Reforma Protestante que nós tivemos pelo Meet, resolvi gravar esse vídeo para poder, assim, dar um certo norte aí para você que quer reviver, ou se não para você que quer fazer um estudo inicial aqui sobre Reforma Protestante. Como eu abordei nas aulas pelo Meet, a Reforma Protestante ela é um evento do século XVI, né? Já das grandes navegações, quando os estados europeus são absolutistas, monárquicos, e ela compõe o quadro daqueles elementos que sepultam o sistema feudal. Que é isso, né? Então, quer dizer que depois do sistema feudal, quer dizer que na Baixa Idade Média, vai ocorrer uma série de eventos, entre eles o surgimento da burguesia, o renascimento comercial, o renascimento das cidades, né? E todos esses eventos vão ocasionar o fim desse sistema social, cultural e político de vida que é o sistema feudal. Pois bem, então a reforma protestante é um desses elementos que vai romper com o sistema feudal. Como vocês bem sabem, o sistema feudal é dominado pelo pensamento teocêntrico, quer dizer, a partir de uma perspectiva divina, entender o mundo a partir de uma perspectiva divina, e esse pensamento teocêntrico é organizado, gestado e orientado pela Igreja Católica Medieval. A Igreja Católica Medieval era hegemônica no período feudal. Então, entre o século XII, XI e o século XV, é ela e só ela ser hegemônico, quer dizer que não tem concorrência. A partir daí, a gente consegue ver outras coisas que estão acontecendo, que são bem interessantes. Bom, a Igreja Católica era monopólio do sistema feudal, só que durante muito tempo existiram, como a gente pode dizer, questionamentos à situação da Igreja. Que questionamentos são esses, né? No mundo europeu, no período do século XVI, ocorreu uma série de críticas à igreja. A gente vai entender como essas críticas, de onde essas críticas se propõem. Vamos aqui na definição, né, pelas páginas do slide, entender um pouquinho sobre o que é a reforma protestante. Bom, a reforma protestante é uma reforma da Igreja Católica que se separa, uma parte da Igreja Católica se separa, ocorre no século XVI e tem sua origem, sobretudo, na Alemanha, com Martinho Lutero, Suíça, com Calvino, e na Inglaterra, com o rei Henrique VIII, que vai promover a reforma anglicana. Pois bem, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai entender aqui é por que a reforma protestante acontece exatamente no século XVI. Por que não aconteceu no século XIV, no período feudal, ou se não, por que não aconteceu durante as cruzadas, lá no século XII, XIII, né, depois de Cristo? Olha, bom, o século XVI junta elementos que são propícios a um processo de reforma protestante, né? Um movimento da reforma protestante. Outras reformas já foram tentadas em períodos anteriores dentro da igreja, só que não tiveram sucesso. Por que não tiveram sucesso? Não tiveram sucesso porque não tinha um ambiente, um contexto que fosse favorável aos reformadores, aos que protestavam contra algumas práticas da Igreja Católica. Então, o nome que damos a isso, ou a esse movimento, são um movimento protestante, dos que protestavam contra as práticas da Igreja Católica. Vamos lá. Então, quais são práticas da Igreja Católica no período medieval, que eram contestadas? Olha, no período medieval, na Baixa Idade Média, a gente tem a prática comum de venda de indulgências. O que é venda de indulgências? Venda de indulgências é vender perdão. Pecou, vai na igreja, paga um dinheiro, o padre ora por você, está perdoado, né? Havia uma crítica grande com relação a se pagar seria, como eu posso dizer, ético num processo de perdão do pecado de alguém. Quando as pessoas não poderiam pagar, elas penitenciavam o próprio corpo, né? Se martirizavam para pedir perdão aos pecados. Bom, outra prática que era bem criticada na Igreja Católica,
por pessoas de dentro da própria igreja, inclusive, é a venda de relíquias sagradas. Venda de relíquias sagradas, vocês sabem, é uma lasca da cruz de Cristo, né, o dedo mindinho de São Jerônimo, e por aí vai. Então, essas relíquias sagradas, elas eram comercializadas pela igreja e isso fazia com que a igreja tivesse uma captação bem grande de recursos. Outra situação bem interessante aqui, que também é um ponto criticado aí pelas pessoas de dentro do clero durante o período feudal, é a venda de cargos religiosos. Então, os cargos altos de bispo, arcebispo, por aí vai, ou cargos mais baixos, eles eram vendidos, né, para a nobreza. Então, a nobreza pagava pilhas de dinheiro para ocupar um cargo na igreja. Por que a nobreza tem interesse em ocupar cargos da Igreja Católica? Porque a igreja media as relações políticas. Em boa parte das vezes, se torna árbitro, né, o árbitra desse processo de decisão de guerra, de bênção de casamento, de divórcio. Então, ocupar os cargos da igreja também é ocupar poder político, porque a igreja exerce muito poder político no sistema feudal. Ela praticamente que bate o martelo, se pode casar, se pode fazer aliança, se pode ter suzerania e vassalagem, se a guerra é justa, se não é justa, e por aí vai. Bom, então existia toda uma crítica à igreja por membros dentro da igreja a esse tipo de prática. Do lado de fora da igreja, dos grupos que não fazem parte do primeiro estado, né, da igreja, a gente tem a burguesia. A burguesia, primeiro quem é a burguesia, só relembrando, a burguesia é aquele plebeu que foi morar numa cidadezinha, porque ele foi expulso do campo lá por volta do século XI, século XII depois de Cristo. Ele foi para uma cidadezinha, começou a comercializar, ganhou muito dinheiro, e a gente conhece esse indivíduo como burguês. Depois das cruzadas, dessa guerra dos cristãos contra os islâmicos para conquistar a cidade de Jerusalém, os burgueses começaram a fazer rotas indo para a região da Ásia, pegando produtos e vendendo na Europa, e eles enriqueceram muito. Só que aí tem um problema: a igreja condenava o lucro da burguesia, né? Assim, o lucro do comércio, comprar caro e comprar barato e vender caro, mas sobretudo aquele lucro dos empréstimos, né? O lucro do empréstimo em dinheiro para nobre, um empréstimo para outros grupos. Então, a igreja condenava o lucro da burguesia, e é lógico que a burguesia quer ouvir uma religião que diga que o que ela faz não é pecado. Afinal, essa burguesia, obviamente, também é cristã, né? Então, a gente tem esse grupo aí que pode acolher uma reforma protestante. Nós temos também um outro grupo bem importante. Vários príncipes do interior da Europa se sentiam desprestigiados porque a Igreja Católica dava vez, sobretudo, para reis e rainhas de algum principado italiano, de algum principado da Espanha, de Portugal. Então, existiam nobres que criticavam a postura da igreja, criticavam que a autoridade papal pudesse definir as rixas políticas e tudo mais. Esses nobres, eles queriam para eles uma autonomia, né, que a igreja não se metesse tanto nos negócios que são da nobreza, política, guerra e por aí vai. Bom, a igreja também é criticada, obviamente, porque ela detém um terço das terras do mundo europeu, e existem muitos nobres no mundo europeu que não têm terra, então existe essa crítica à, à visão materialista da igreja, né, que deveria ser justamente o contrário, segundo essas críticas, e também tem outros movimentos que são importantes aí para a gente. A gente já viu que o renascimento cultural, onde tira a lógica da igreja e coloca a lógica de análise, de percepção de mundo no ser humano, já aconteceu. Então, a gente está vendo um movimento antropocêntrico renascentista. O que significa isso? Significa agora que alguns grupos de pessoas intelectualizadas não mais estão entendendo o mundo através do discurso religioso, quer dizer, Deus faz, isso é por conta de Deus, o mundo é místico, mágico, porque é uma produção de Deus, e passa agora a entender o mundo como parte da natureza, portanto, o naturalismo, o ser humano como parte desse mundo, né? E o mundo sendo capaz de ser entendido através do ser humano, portanto, não mais através do divino, e sim através do ser humano, portanto, o antropocentrismo. Antropocentrismo.
Isso para a gente é bem interessante, porque as reformas protestantes praticamente vão trazer a lógica da religião, tira do clero, né, do alto clero católico, e traz a lógica da religião para a população mais comum, onde lê a Bíblia, interpretar a Bíblia através da livre inspiração do Espírito Santo, né, da livre interpretação, geraria, como eu posso dizer, uma pureza do entendimento bíblico. E isso, para os protestantes, é muito importante, né? Então, a gente vê uma influência antropocêntrica focada no sujeito, aí dentro da reforma protestante no século XVI. É bom lembrar que o renascimento cultural está ocorrendo, na verdade, há pelo menos uns 300 anos antes. Então, essas ideias de mudança da percepção de mundo já está bem debatido e analisado entre as elites intelectuais do mundo europeu. Bom, da reforma protestante, pessoal, nós temos três grandes reformadores, né? Três grandes reformas protestantes que vão cobrar, assim, vestibulares e Enem vão cobrar de vocês. Olha só, não tem esse último porquê a Igreja Católica está sendo criticada, a venda de indulgências, relíquias, cargos sagrados, que vocês podem ver aqui, que existe um contexto, que existe uma burguesia, que existem príncipes que querem uma mudança de perspectiva religiosa, que existe agora um contexto para a reforma acontecer, diferente do que ocorreu em outros períodos. Pois é, isso aqui cai em prova de vestibular e Enem. Então é muito importante, quando você for estudar, focar nesses pontos aqui, porque geralmente são esses pontos que caem na prova, porque são esses pontos que geram a reforma protestante. E se a questão de Enem vestibular for tratar de reforma protestante, né, vai tratar, é bem possível, do Martinho Lutero. Martinho Lutero é um monge beneditino, se me recordo bem, é essa a ordem dele, né, católico, portanto, é obviamente influenciado pelo seu contexto ali no interior da Alemanha, pelas críticas que existem à igreja. Martinho Lutero faz parte do grupo que também critica esse materialismo da Igreja Católica medieval, e vai ser emblemática a criação das 95 teses, que será publicada, e que essas 95 teses vão no coração dos interesses da Igreja Católica medieval, que é, por exemplo, na interferência do poder político, no acúmulo de capital, venda de indulgências e as formas de enriquecimento que a Igreja medieval tem. Igreja Católica medieval. Portanto, vocês podem pegar das 95 teses, e se vocês lerem essas 95 teses, estou fazendo uma aula bem rapidinho com vocês aqui para que vocês tenham mais ou menos uma noção geral, né? Olha só, se você pegar os pontos das 95 teses, ele fala, não existe ser humano mais santo que outro ser humano, né? Então, tanto o Papa, quanto bispos, quanto qualquer plebeu tenha o mesmo nível de patente espiritual. Aí ele vai fazer crítica à igreja, ao materialismo da igreja, que está errado vender perdão, que está errado vender relíquias, e todas essas sínteses que são o pensamento da reforma protestante. As 95 teses se tornam um clássico, né? Aí da crítica à Igreja Católica. É muito bom a gente salientar o seguinte: o Martinho Lutero não quer o fim da Igreja Católica e nem quer fazer outra igreja. A ideia do Martinho Lutero seria uma reforma, né? Só que essa reforma, obviamente, é negada pela Igreja Católica, e aí o Martinho Lutero, que havia proposto essas teses para a igreja, é excomungado e expulso. E ele só vinga, né, ele só sobrevive porque tem costas quentes. Quem são os protetores aí do Martinho Lutero e dos reformistas que vão fazer suas próprias igrejas? São aqueles príncipes adversários do clero político católico, né? São aqueles príncipes adversários daquelas coroas que o catolicismo medieval protege, grande parte, Portugal, principados italianos, tal, principado francês, principado português, que são muito católicos. Então a gente tem aí todo um contexto político de interesse econômico para defender o projeto de reforma protestante, e a reforma protestante, portanto, vinga nesse contexto. Bom, princípios básicos do luteranismo. Galera, olha só, o luteranismo vai se tornar uma igreja à parte, né? Obviamente o Lutero será excomungado e vai criar
a sua própria igreja, né, pelo menos com os dogmas interpretados por ele. A primeira coisa do luteranismo que difere da Igreja Católica é que a salvação vem pela fé, então você não precisa pagar para alguém rezar pelos seus pecados, é só você orar que você está perdoado dos seus pecados, se você se arrepender, logicamente, e a ideia de que Jesus morreu por todo mundo e aí só precisa se arrepender e ter fé e ficar de boa que vai para o céu, né? Bom, a salvação pela fé. Essa ideia de salvação pela fé rompe com as estruturas da Igreja Católica medieval no ponto econômico. Então, a Igreja era o centro que arrecadava dinheiro para perdão dos pecados. Se cada um pode pedir perdão para os pecados em casa, sozinho, orando, sei lá, lendo a Bíblia, então não precisa ir na igreja. Então, a Igreja deixa de ganhar, né? Então, é óbvio que o Martinho Lutero pensava em igreja e tudo mais, mas o dogma religioso ele é mais democrático do que era antes a igreja medieval, totalmente hierarquizada, distante da população, né? Uma prova dessa distância opressiva da população no período medieval, no sentido do próprio aspecto religioso, são as grandes capelas góticas, né, com suas arquiteturas extremamente altas, extremamente decoradas, e o indivíduo que entra naquelas capelas góticas ou naquelas grandes igrejas se sentem absolutamente pequenos. Faz parte da lógica do objetivo da construção dessas capelas. E eu puxei uma ponta sobre análise dessas capelas aqui com vocês, porque esse é o tipo de coisa que pode cair em prova de vestibular. Pode cair uma imagem lá para vocês interpretarem. Vamos lá, próximo ponto. Esses pontos aqui caem em prova de vestibular e Enem. Vamos lá. Então, uma outra coisa que Martinho Lutero idealizava é que, se cada um é salvo pela fé e precisa se arrepender e tal, tudo mais, dos pecados, então a coisa importante é que todo mundo tem acesso à Bíblia. Então, a Bíblia foi traduzida para a língua local, né, o alemão, e base dessa ideia é de que todo mundo deve ter a livre interpretação da Bíblia. Isso é muito interessante, por quê? Porque quando os indivíduos têm acesso à interpretação da Bíblia, tem uma diversidade muito grande de interpretação. Daí surge uma série de igrejas. Isso explica a diversidade de igrejas protestantes que se tem. Outra coisa bem interessante é o seguinte, além disso, como as pessoas, é um pré-requisito da igreja protestante luterana saber ler, haverá um processo educacional, porque o processo educacional de letramento significa acesso à leitura, né, acesso aos textos sagrados para o protestantismo, e isso cria, no contexto europeu, um ambiente de leitores, e esses leitores serão um campo fértil para os pensamentos iluministas que virão um século e meio em frente, beleza? Bom, outra coisa que se faz é eliminar a ideia de santos, tal, imagens. As igrejas protestantes, então, como característica, elas não têm referência ou reverência a outras figuras, senão a Trindade, né? As imagens também são abolidas, então quando você entra numa igreja protestante, ela é lisa, não é à toa, diferente de uma igreja católica, porque existe esse movimento de fim das imagens como referência a divindades. Outra coisa, o celibato, o pastor, no caso, ele não precisa ser celibatário, em outras palavras, casto, né? Manter a castidade, ele pode ter família e tal, tudo mais, não seguir a autoridade papal, sacramento, praticamente só dois, né? Que é o batismo e a Eucaristia, a submissão da igreja ao Estado. Observe só que o Martinho Lutero, ele acolhido por esses príncipes medievais, ele justifica a posição do poder político desses príncipes. Então tipo assim, a gente tem um movimento religioso, esse movimento religioso, ele se adequa ao poder então estabelecido desses príncipes alemães. Funciona mais ou menos assim, Martinho Lutero não defenderia, obviamente, sendo protegido por príncipes, que a população plebeia camponesa pudesse se rebelar contra os seus nobres, né, reivindicando melhores condições de vida. Não, para Martinho Lutero, muito pelo contrário, os camponeses têm que ser submissos ao nobre e a igreja deve ser submisso ao poder do Estado. Então, para esses nobres, Martinho Lutero diz tudo aquilo que eles queriam ouvir. Obviamente, tem uma relação muito próxima política-ética aí
tom, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, né? Vamos lá, vamos adiantar aqui. Não vou falar dos reis alemães. Então, Martinho Lutero, o que cai de luteranismo são os dogmas do luteranismo, principalmente a salvação pela fé, porque isso, inclusive, não é uma, como eu posso dizer, uma situação constante entre as igrejas protestantes. Existirão outras igrejas protestantes que não terão essa ideologia de salvação pela fé. Um exemplo disso é o calvinismo, que pregava a predestinação. Para o calvinismo, você não se salva no meio do caminho. Então, tipo assim, ninguém tem patente espiritual, poder espiritual, sei lá, para poder se salvar. As pessoas são naturalmente escolhidas para a salvação, independente se elas queiram ou não disso, mas na tradição calvinista elas são escolhidas e nascem predestinadas. E a pergunta que fica no ar é: se são predestinadas, o que marca essa predestinação? O que marca essa predestinação é as bênçãos financeiras. Tem uma família grande, tem um poder econômico avantajado. Tudo isso, para o calvinismo, se torna um sinal de Deus na vida do indivíduo. Então, se o poder econômico se torna um sinal de bênção de Deus na vida do indivíduo, e aí o João Calvino vai buscar lá no Velho Testamento argumentos para defender essas ideias, né? O princípio central disso é que, tipo assim, as pessoas então vão passar a acumular riquezas, a acumular bens materiais, mas não exatamente bens materiais. Esses bens, eles têm que ser voltados ao desenvolvimento de renda. Então, tipo assim, o indivíduo comercializa, ganha dinheiro, pega esse capital e aumenta ainda mais o seu investimento para ganhar cada vez mais dinheiro, na bola de neve, né? Essa praticamente é a religião do sistema capitalista que vai desembocar na Revolução Industrial na Inglaterra, beleza? Bom, o luteranismo dizia que, ó, burgueses, tudo bem ganhar dinheiro com usura, que está de boa, não é pecado. O calvinismo, cara, ganhar dinheiro é legal, é um sinal de Deus que você vai ser salvo, então é isso aí. Inclusive, no calvinismo, as pessoas calvinistas, mesmo que elas ganhem muito dinheiro, elas não ostentam absolutamente nada. O objetivo é que não haja prazer corporal, não haja ostentação, porque cada dinheiro que você gasta com ostentação, você deixa de investir para ganhar mais dinheiro. Então, o objetivo é acúmulo de capital aqui. Bom, olha só, vertentes dessa filosofia religiosa, vocês vão encontrar, por exemplo, os puritanos na Inglaterra, né, que serão uma boa parte responsáveis aí pelo processo de industrialização, os huguenotes na França, os presbiterianos aí na Escócia e o calvinismo, né, na Suíça. Esse rapaz de rosto fino. Bom, então, olha só, se cair calvinismo na prova, vocês têm que estar ligados na ideologia da predestinação do calvinismo e a ligação do calvinismo com o desenvolvimento econômico da burguesia. Então, geralmente, o calvinismo cai na prova dentro dessa pegada, beleza? A gente vai voltar a estudar o calvinismo quando falar da França e também quando falar da Revolução Industrial na Inglaterra. O nome não será calvinismo, mas será puritanos, né? Bom, vamos lá. O anglicanismo, eu vou tentar deixar essa história do Henrique VIII bem, bem direta. Olha só. Primeiro que a igreja tem partido. A igreja tem coroas preferidas, tem relações comerciais, financeiras e políticas com certas coroas no mundo europeu que são prioridade para a Igreja Católica. Entre elas, a coroa espanhola, né, a coroa de Castela e Aragão, e também a coroa portuguesa, entre algumas outras coroas no interior da Europa que são interessantes para a igreja. Beleza, essa é a primeira parte. A segunda parte é o seguinte: o rei Henrique VIII casou com a princesa espanhola, né, e o objetivo dele é que o filho lá na frente pudesse herdar o trono tanto da Espanha, é por isso que acontece casamento real, né, também, herdar tanto o trono da Espanha quanto o trono da Inglaterra, fazendo um reino mais poderoso ainda, unificado. Só que a rainha da Espanha, ela não dava filho para ele, entendeu? Aí o rei Henrique pensava o seguinte: pô, se eu morrer, o trono sobra para quem? Para a rainha da Espanha. E aí a Inglaterra vai dar
vai dar ruim para a Inglaterra, a situação vai ficar complicada para a Inglaterra, vai ser um reino vassalo. Então Henrique, aconselhado pela nobreza tal, e obviamente pela galera da corte, decidiu pedir divórcio para o Papa. Mas vocês lembram lá que o Papa é brother da coroa espanhola, né? De Castela e Aragão. Então, o que acontece? O Papa não dá o divórcio. O Papa dava divórcio para quem interessava. Só que esse divórcio não interessava o Papa porque isso causava prejuízo aos aliados. Então, o Papa não deu o divórcio, né? A reforma protestante está acontecendo no mundo europeu nesse meio tempo. O que acontece, então? O rei Henrique VIII, ele faz uma separação da igreja, ele falou, essa igreja católica que está na Inglaterra vai se chamar Igreja Anglicana Inglaterra, por isso anglicana, tá vendo? O radical é o mesmo da palavra. Eu me tornarei o líder da igreja aqui dentro da Inglaterra, então o rei Henrique, ele não é só o líder do Estado como rei absolutista, mas ele também é o líder da igreja, né? Ele se dá o divórcio da rainha da Espanha e se casa com a pessoa da nobreza francesa. O resultado disso é que quando ele faz essa divisão, ele ele se apropria dos bens que são da igreja, né? Tipo assim, a capela, o dinheiro, as terras que são da igreja agora serão minhas. Agora essa igreja não se chamará mais igreja católica, será igreja anglicana e a igreja será submissa a mim. Até hoje, na Inglaterra, as lideranças da igreja estão ligadas à coroa da Inglaterra. Isso é uma tradição na Inglaterra até hoje. Bom, aí a gente tem a reforma anglicana, né, formando essa igreja de Estado, essa igreja nacional da Inglaterra. O anglicanismo, vamos lá. Bom, pouca coisa muda, né, do anglicanismo inglês. O que mais muda, o que interessa para o rei, não é dogma da igreja, não é como as pessoas pensam a fé, não. O que interessa para o rei é a ideia de como é que ele vai poder administrar a política dele se ele está casado com a rainha da Espanha e pode dar muito ruim para a Inglaterra. Então ele se importa com isso, e para isso ele faz a reforma protestante. Até que vocês perceberam que existe um tipo de ideologia reformista, e é por isso que a gente chama de reformadores, esses indivíduos que promovem a reforma protestante. Mas nós percebemos também que sem o apoio da burguesia emergente e sem o interesse político de nobres e reis e príncipes europeus, a reforma protestante não teria saído do papel, exatamente como não saiu nos últimos 300 anos que antecederam a reforma de Martim Lutero, né, a reforma luterana. Beleza. E a igreja? Cara, a igreja católica, a gente já chega no momento onde a igreja católica, tipo assim, tá perdendo bastante membro, vários reis aderindo ao protestantismo. Por quê? Porque o protestantismo é simpático aos interesses desses reis. Outra coisa bem interessante, muitas burguesias, né? Vários indivíduos da burguesia que são bem ricos, adotando o protestantismo, e aí a Igreja Católica tem que fazer alguma movimentação, porque senão ela vai ficar no período medieval e vai morrer e não vai renascer nesse período moderno que começa agora no século XVI. É nesse momento que a Igreja promove o Concílio de Trento. O Concílio de Trento é tipo assim uma organização da Igreja que vai tentar pensar o que a Igreja vai fazer, né, para deter a saída de seus membros, para deter as críticas da Igreja por seus membros. Primeira coisa que ela vai fazer é reafirmar os dogmas. Os nossos dogmas, batismo, eucaristia, tal, são esses aqui, né? Outra coisa que ela promove, cria os seminários de catecismo, né, para ensinar, aí vocês sabem, né, que passaram pelo catecismo, para ensinar sobre a interpretação, entendimento e das relações religiosas. Então, um tipo de escola dominical, né, de ensino religioso. A criação do Index, que é bem interessante, a Igreja Católica, dentro do mundo católico, na Itália, né, na França, parte da França que é católica, pelo menos, a Espanha e Portugal, tem muitos autores que produzem obras fantásticas e que a Igreja Católica acha que essas obras são um risco
porque elas podem afetar ou potencializar as críticas à própria igreja, né? Então, ela vai criar um índice de livros que não podem ser lidos, né? Esses livros, eles não podem ser lidos, todos os exemplares serão queimados e os autores serão caçados. Esse tipo de situação faz com que muitos autores importantes saiam do mundo católico europeu e vão para regiões na Europa onde a liberdade religiosa é maior, onde a publicação desses livros e das ideias são mais livres, né? E faz com que essa galera saia dessas regiões e vá, por exemplo, para uma região protestante com liberdade religiosa bem significativa, que a gente chama de Holanda. Pois é, a Holanda até hoje é a terra da liberdade. Pois é, a Holanda protestante, né? Só que lá tinha uma multiplicidade, melhor dizendo, muito grande de protestantes, e isso gerava uma condição de liberdade religiosa maior. Tanto é que quando o indivíduo é um intelectual, um filósofo, que escreve alguma coisa, isso ofende a igreja e a igreja persegue, geralmente esse indivíduo vai se refugiar na Holanda, né? Que é um espaço de maior liberdade. Bom, vamos lá. É reativado o Tribunal do Santo Ofício, é o que popularmente se conhece como Inquisição, e então a igreja acompanha dois eixos, né? Um deles é reafirmação dos dogmas com educação religiosa, né? E o outro é repressão, censura e repressão. Censura porque algumas obras não podem ser lidas e repressão porque alguns indivíduos que pensam e criticam a Igreja Católica, se existirem dentro de um reino católico, eles são perseguidos pelo Tribunal do Santo Ofício, são julgados, podem ser torturados, podem ser mortos na fogueira, como vai dar os momentos emblemáticos da queima das bruxas, entre aspas, na fogueira da Santa Inquisição, né? Isso não era tão incomum assim de acontecer. Muito pelo contrário, inclusive a Inquisição esteve na América Hispânica e também no Brasil. Outra coisa, além disso, a gente tem esse momento, 1530, 1540, é o início da colonização na América, né? Então a Espanha está dominando a área vastíssima, então Portugal está dominando pelo menos o litoral, que hoje é o Brasil, e aí, obviamente, está tendo contato com um número muito grande de povos, de nações indígenas. E aí o que vai acontecer? Vão fundar, Inácio de Loyola funda a Companhia de Jesus, os jesuítas, e esses jesuítas são mandados para cá, para o Brasil e para outros lugares da América Espanhola para catequizar os nativos dessa região, né? Educação e catequese, que no final das contas significa a mesma coisa. Aí a Inquisição vai usar os mais vários métodos possíveis para poder, extrair, né, alguma coisa do indivíduo, né? As humilhações geralmente serão em público, né? E essas humilhações em público, elas têm o objetivo de disciplinar a população, que é mais ou menos o seguinte: ó, isso aqui acontece com quem, como eu posso dizer, profana os mandamentos cristãos e a tradição papal, né? Bom, estou falando aqui da Igreja Católica, mas nos locais onde vigorava o protestantismo, né, algumas vezes também acontece algo mais ou menos assim. É só ler um pouco sobre a história da colonização do norte dos Estados Unidos, que deu origem, inclusive, a um evento que gerou filme e livros que são famosos, que são as Bruxas de Blair, se me recordo bem. É esse o filme. E essa aqui é a divisão, pessoal, olha só, da religião no mundo europeu. Vocês podem perceber que o catolicismo está presente aqui na Irlanda, tal, né? Outra coisa bem importante também, o catolicismo está, obviamente, em todo o mundo europeu continental. Nós temos outros grupos religiosos, os luteranos estão mais para a região do Nordeste da Europa, anglicanos aqui de verde na Inglaterra, obviamente, protestantes, e salpicado aqui, parecendo sardinhas, né? Sardas,
a grupos ou regiões dominadas, principados dominados por nobres que aderiram ao movimento protestante. E é isso aí. Bom, pessoal, essa é uma tentativa bem breve de desenvolver esse conteúdo para vocês, e eu espero que, se você não teve a oportunidade de assistir a aula, assista esse vídeo. Se você assistiu a aula e tiver dúvidas, pode entrar em contato no Telegram em qualquer momento para a gente bater papo, trocar, né? E se houver alguma correção para poder fazer, depois eu entro aqui com vocês e falo das correções de algum erro cometido por mim, provavelmente ocorreu. Beleza? Um beijo para todos e todas.